Meus irmãos, vamos continuar o estudo da semana passada. Josué capítulo 9 em diante. Nós paramos o estudo aqui, porque tínhamos muitas questões. Vamos continuar o estudo agora, capítulo 11, versículo 6. E nós vamos recapitular algumas coisas e ir até o final. Josué capítulo 11, versículo 6. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Seus cavalos já retarás e queimarás seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote, Maim e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos, sem deixar nem sequer um. Irmãos, a vitória de Deus é completa e sempre a favor do seu povo. É o que nós vemos aqui nestes capítulos. Bom, no capítulo 9, nós vimos que teve, digamos assim, uma fraqueza nesse relato da invasão. Não consultaram o Senhor. Diz o capítulo 9, versículo 14: então os israelitas tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Chegaram lá com essa estratégia, os moradores de Gibeon, trazendo coisas velhas e dizendo que eles vieram de longe. Era mentira. Alguns até questionaram: será que é verdade isso? Mas de uma forma muito precipitada fizeram aliança com os moradores de Gibeon. Depois descobriram, depois de 3 dias, diz aí o versículo 16, ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança, descobriram que eram vizinhos. O que deu para fazer nessa situação foi o seguinte: eles se tornaram rachadores de lenha. Mas esse relato não está solto no contexto maior do livro e da história de Israel. Este relato e o relato de Acã servem como paradigmas, servem como modelos para dizer o seguinte: olha, quando acontece isso, a derrota é certa. Quando não entrega ao Senhor aquilo que deve ser entregue, no caso de Acã, que não só tomou aquela capa que brilhou os olhos dele, mas tomou também utensílios, pedras preciosas que deveriam ser dedicadas a Deus. Ele morreu. Ou seja, isso serve de exemplo. E agora também não pediram conselho ao Senhor. Se você vê a história de Davi, ele ora para que Deus mostre, para que Deus direcione: Senhor, subo ou não? Senhor, o Senhor me entregou nas mãos esses filisteus ou não? Deus dizia: sobe, não sobe, faça isso, faça aquilo. Ou seja, nós temos que entregar, meus irmãos, a nossa vida nas mãos de Deus. A experiência então do passado, nós falamos isso, prepara para os desafios do futuro. Israel precisava de humildade, Israel precisava de encorajamento. Mas vejam, eles renovam a aliança em Josué capítulo 8, mas caem no capítulo 9. Aqueles leram a palavra de Deus, fizeram alianças, fizeram votos de consagração, mas no capítulo 9 foram ingênuos. Caíram no laço dos seus inimigos. Portanto, a renovação da aliança, ela deve ser contínua. Como diz Jeremias lá em Lamentações, ele também fala isso no livro dele, no livro de Jeremias aparece: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Nós costumamos falar
de conversão, naquele período, naquele momento em que nós entregamos a vida para Deus. Não está errado, porque a grande conversão se deu ali. A grande mudança de rota, de desvio, antes nós estávamos errados, agora tomamos outro caminho, foi ali, na regeneração. Mas há um sentido em que a conversão, ou seja, você voltar para Deus, é algo para a vida toda. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos, ou seja, que nós possamos voltar para Deus diariamente. Porque a nossa fraqueza é muito grande. Então nós precisamos sempre retornar para Deus, sempre examinar a nossa própria vida através da Santa Ceia, acima de tudo. Então Israel deveria renovar a aliança com Deus, mas também entrar no conselho do Senhor. Senhor, me aconselha, Senhor, me mostra o caminho. Nós falamos já sobre isso. Este capítulo, o 12, nós estamos aqui 9 a 12, observando, ele encerra a primeira parte do livro. A partir do capítulo 13 nós temos as divisões da terra, as divisões das tribos, o assentamento da terra, como se diz. O quadro maior aqui é o seguinte: a conquista da terra caminha para o fim. Nós temos vários relatos. Josué entrando ali pelo meio de Canaã, depois indo para norte e sul, e aí conquistando toda a terra. Mas os moradores da terra estão com medo. Nós já vimos isso lá com Raabe. O coração de todos os homens aqui está desmaiado, enfraquecido, mole, é isso que quer dizer. Quem irá resistir? Mas a força do mal que reina no nosso coração é tão grande que eles resistem. Ao invés deles proporem aí aliança, prometendo servir a Deus, aí sim poderia. Se tivesse um acordo de paz em que eles servissem ao Senhor, Israel não os destruiria, está escrito lá em Deuteronômio. Mas eles não quiseram. Pelo contrário, eles entraram em aliança entre eles aí contra Israel. Ainda mais que eles souberam que Gibeon agora tinha uma aliança. Diz aí no capítulo 10, Gibeon era cidade grande, como das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos seus homens eram valentes. Então alguns reis locais, alguns líderes tribais, entraram em aliança e falaram: vamos pelejar contra Israel e contra Gibeon, porque sozinho não poderemos vencer. Entraram em aliança contra os filhos de Israel, contra Gibeon, consequentemente. E aí, irmãos, diante desta aliança, Israel não poderia vencer. Ainda que estivesse com Gibeon. O livro de Isaías enfatiza muito, o livro de Oséias também, o perigo de buscar alianças humanas, alianças com estrangeiros. Vez ou outra Israel queria correr para o Egito para pedir ajuda, para pedir socorro, ou para outras terras. E é nesse contexto em que Deus diz: em sossegar, em aquietar o coração, está a vossa salvação. Em confiar em mim. Então veja, Israel não confiava aqui em Gibeon, confiava em Deus. Capítulo 10, versículo 8, disse o Senhor a Josué: não os temas. Acabamos de ler, não temas. Agora, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Nenhum. Diante do Senhor, todos os inimigos caem. Todos os inimigos dele caem. Isso é importante ressaltar que os inimigos de Israel antes são os inimigos de Deus.
Por isso que Davi faz aquelas orações imprecatórias, que Deus amaldiçoe para sempre aquela nação, porque aquela nação é inimiga de Deus. Não é uma coisa pessoal, que Deus acabe com os meus inimigos, que Deus dê vingança àquela pessoa que me fez mal. Não é uma coisa pessoal aqui. A medida da iniquidade já transbordou. Então Deus agora irá pelejar por Israel, porque Israel está em aliança com Deus. Vemos também que inimigo camuflado, que às vezes não percebemos, é pior em vários sentidos do que o declarado. Aquele que chega assim, com uma conversa, dizendo: olha, nós habitamos longe, olha o nosso pão aqui, olha o que aconteceu. Camuflado. Você não sabe o que é joio e o que é trigo. Se você procurar na internet, joio e trigo, e alguém estiver lá com joio e trigo na mão, realmente você vai ver que é igual, é idêntico. Da mesma forma, alguns inimigos, alguns falsos profetas, diz o Novo Testamento, eles se parecem muito com os verdadeiros profetas, porque aquela mentira não é uma mentira, digamos assim, total. É uma mentira que coloca alguma verdade assim no meio e fica meio oculto. Não se percebe de uma forma declarada, não é o diabo diante da pessoa ali. Da mesma forma aqui, eles trazem alguma coisinha. Os falsos profetas estão ali no livro de Judas, naquelas refeições que os cristãos faziam, mas eram falsos profetas. Então esse oculto, camuflado, é pior nesse sentido, porque acabamos fazendo aliança, entrando em comunhão com uma pessoa que vai afastar de Deus. Essa história então está aqui no capítulo 9, para que tenhamos consciência, o que Deus pensa disso. Vamos perguntar para Deus, não vamos confiar na nossa astúcia ou no que nós estamos vendo, vamos procurar a Deus. Diante da aliança dos maus, Josué cumpre o seu juramento e luta nessa batalha contra os reis em aliança, do capítulo 10. Josué socorre a Gibeon, em coerência com o seu juramento anterior. Mas Israel precisa confiar em Deus. Meus irmãos, as batalhas da nossa vida também, o que nós mais precisamos fazer é isso: confiar em Deus. Acabamos de cantar esse hino maravilhoso: o meu Deus proverá. É o Deus da providência, é o Deus dos governos, é o Deus da soberania total. Olha o versículo 42 do capítulo 10. De uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma vez que Deus é por nós, não é aquele se de dúvida, será que é, será que não é? Não é esse. É o se do visto que Deus é por nós, e ele entra neste assunto depois de falar da eleição. O Deus que nos escolheu, o Deus que nos chamou, o Deus que nos justificou, o Deus que em Cristo já nos glorificou e nos glorificará plenamente, ele só pode ser por nós, não tem dúvida. Se ele não poupou seu próprio filho, ele é por nós. Se o amor de Deus por nós é inabalável, inquebrantável, Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não quer dizer que ninguém será. O mundo inteiro está contra a igreja, em perseguição, direta ou indireta, usando um meio ou outro, mas é um estado contrário à igreja. Estado não estou falando somente no sentido político, que é também, mas o estado das coisas é contra o reino de Deus.
Em alguns momentos essa perseguição fica mais direta, fica mais sangrenta, em outros não. Em outros pode ser mais ideológica. São as duas bestas que agem em duas frentes de perseguição, mas tudo é perseguição. Então, muitos contra nós, mas Deus é por nós. É como se Paulo estivesse dizendo contra os seus inimigos, contra os inimigos do Evangelho, contra o diabo, contra os demônios. Quem será contra nós se Deus é por nós? Mas a tolice humana se levanta contra Deus em rebeldia. Mas o Deus de Israel pelejava por Israel. Ora, se ele é o Deus de Israel, ele peleja por Israel. Se você é o pai de seus filhos, você peleja pelos seus filhos. A mãe de seus filhos peleja pelos seus filhos. Porque pertence a Deus. A Bíblia diz que Deus tem ciúmes do seu povo. É claro que devemos pagar aí a ideia ciumenta, carnal, que Paulo condena em Gálatas. Mas aquele sentimento de propriedade, de dizer, este povo é meu, e eu não quero o meu povo servindo a outros deuses, adulterando. Ciúmes, então, no original hebraico pode ser traduzido também como zelo. Você pega a mesma palavra num contexto, é ciúmes, o outro é zelo. Este é o sentido, zelo. Zelo por vós, zelo por Israel. Mas não sem esforço, irmãos. Nós já vimos não sem estratégia e também não sem esforço. No capítulo 10, versículo 9, Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Você vê Davi naquele esforço das batalhas. Você vê Josué também no esforço. Toda a noite veio subindo desde Gilgal. Agora Deus poderia enviar um anjo, um só. Acabaria com todo o acampamento dos inimigos. Mas Ele se agrada de abençoar o nosso esforço. Deus poderia colocar o conhecimento que nós precisamos dentro da nossa cabeça. Ele poderia despejar, abrir e despejar lá dentro o que nós precisamos. Mas Deus, na sua sabedoria, abençoa o esforço e condena a preguiça. Deus abençoa o trabalho, não o sedentarismo. Deus abençoa Josué, que toda noite veio subindo, homem de guerra, homem de batalha, um homem esforçado, que luta. Não adianta dizer, Deus, obrigado, está nas tuas mãos, eu fico aqui. Deus tem prazer em instrumentalizar a sua vitória. A vitória é dele, mas o instrumento da vitória é Josué. Deus vai alcançar as pessoas? Vai, isso é certo. Agora Ele quer usar a nossa vida. Deus chama trabalhadores, Deus chama pessoas esforçadas. A preguiça Ele condena. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, diz Provérbios 6. Observe seus caminhos e ser sábio. Ela nunca para, ela está sempre trabalhando, sempre produzindo, por assim dizer. Paulo então diz, aquele que não quer trabalhar, também não coma. Também não coma. Esforço. E diante dessa consagração de Josué e dos homens de Israel, diz aí o versículo 12, sol deitente em Gibeon, e tu, lua no vale de Aijalon. Teve um propósito, é óbvio, irmãos, que teve. Quando Jesus fala, se tiver tamanha fé, vai dizer para os montes, é claro que a ideia ali é da dificuldade. Transpor os montes, passar pelas dificuldades, lutar diante das dificuldades. E no caso de Josué, ele está dizendo aqui que o dia se estique para que a vitória seja completa.
A prática aqui que podemos tirar, a lição que podemos tirar é o seguinte: eu queria ter 30 horas por dia para servir a Deus. É isso que ele está dizendo. Eu queria que esse dia se estendesse mais, para servir mais a Deus e não menos. Meus irmãos, seja mais e não menos na nossa vida. Mais estudo, mais esforço, mais batalha, mais trabalho e não menos. O cristão não pode fugir do trabalho, tem que abraçar e dizer assim: nem mereço trabalhar. E se Deus quiser que envie mais. O desafio é maior que a nossa capacidade sempre, porque não temos nenhuma capacidade. Sem mim nada podeis fazer. Mas olha só, Josué falou ao Senhor, versículo 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus. Isso é tão impactante, isso é tão maior do que outras coisas que nós pedimos a Deus, que o autor até pontua isso. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então veja que responder esta oração trouxe glória a Deus, trouxe vitória de Deus, não era simplesmente um capricho de Josué. Ele queria lutar, ele queria a vitória de Deus. A vitória é certa, porque Deus peleja por Israel. Olha o versículo 20, capítulo 10, versículo 20. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrados nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento de Josué, em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Consumiu. A vitória foi completa. Essa é a lição espiritual, irmãos, desse texto, como nós vamos ver no final. Deus vitorioso. Deus pelo seu povo, porque o povo está com Deus. E a grande ilustração da vitória final do Senhor Jesus sobre os seus inimigos. Por isso eu não posso olhar para esses relatos e dizer assim: nossa, que pena, guerra. Não é isso que o texto está dizendo. Não é para isso que o texto foi escrito. Numa sociedade hipersensibilizada com guerra, com morte e qualquer outra coisa. Tinha sim matança, e tinha muito. Não era pouco não, tinha muito. Mas terá mais quando o Senhor Jesus voltar. Nós não podemos olhar para o Novo Testamento como se fosse algo diferente do Antigo Testamento. Só é diferente no sentido, ele cumpre e ele estica mais, por assim dizer, a história. Mas o livro de Apocalipse, a matança ali do Senhor, isso traz glória a ele, é completa. É completa. A vitória dele é consumidora, diz aí o versículo 20, até consumi-los. É guerra, é luta, é batalha. Não é este mundo caminhando para uma paz mundial, em um acordo entre as forças, a força do mal, a força do bem, todo mundo entra em acordo, o final é feliz como nos filmes. Pelo contrário, fica cada vez pior. A rebeldia contra Deus e o reino de Deus cresce, não diminui, cresce, aumenta. Mas o nosso Deus é muito paciente. Ele dá oportunidade para arrependimento, antes seja tarde demais. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho do Senhor Jesus, falar do amor de Deus, mas que não é em detrimento da sua ira e santidade. Deus é um ser completo. Ele não é fracionado.
eu gosto mais do amor de Deus, mas o amor de Deus não é em detrimento da sua santidade. Mas Deus nos perdoou. Ele perdoou porque Jesus morreu, senão ele não perdoa. Ele não perdoaria. Mas porque alguém pagou o preço do nosso pecado, aí sim, ele coloca na conta de Cristo o nosso pecado, ele coloca na nossa conta a justiça do Salvador. Então é de graça para nós, porque custou muito para Jesus. Nós temos que, irmãos, vibrar com a vitória do povo de Deus aqui. E não lamentar alguma coisa. E não pensar que deveria ser diferente. É a ênfase do texto, olha só o versículo 30. O Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela seu rei, e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Amém. Que a vontade de Deus seja feita. Que Deus tenha misericórdia deste, Ele não quer ter daquele. Amém. Também Ele faz o que Ele quer, quando Ele quiser, porque Deus é soberano. Deus não está, irmãos, em julgamento. Deus não pode ser questionado. Paulo diz: quem és tu, homem, para discutires com Deus? O vaso vai dizer para o oleiro por que faz isso, por que não faz aquilo? Pelo contrário, nós devemos olhar para esse texto e dizer como Deus é grande, como Deus é fiel, como Deus é vitorioso, como Deus está ao nosso lado. Versículo 33. Então Orão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis. Olha um filho das trevas aí querendo ajudar outro. Os dois morrem, os dois perdem. Porém Josué o feriu, a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. Observaram a ênfase? Nem sequer um. Nem sequer um. Está do lado de Deus? Vitória. Não está? Derrota. Melhor ficar do lado de Deus. É melhor ficar com a Bíblia. É melhor entregar a vida para o Senhor Jesus, ainda que todo mundo negue. Fique ao lado do Senhor Jesus. Nem sequer um escapará no dia do juízo final daqueles que são filhos das trevas. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Todos, sem exceção. Versículo 35. No mesmo dia tomaram, feriram a espada e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo que fizeram a Laquis. Versículo 39. Tomou-a com o seu rei, todas as suas cidades, feriu a espada, todos os que nelas estavam. Destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um. Como fizera a Hebron, Libna, seu rei, também fez a Debir e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Vitória. Deus vence. Deus prevalece. Deus demonstra aqui a sua supremacia. Diz o versículo 21, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué e Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Meus irmãos, quando Deus demonstrou aqui a sua vitória, o seu poder, a sua glória, Ele demonstrou a sua supremacia. Ninguém falava mais nada contra os filhos de Israel. Deus se revelou grandioso. Deus se revelou glorioso. Às vezes nós pensamos, irmãos, de uma forma muito particularizada. Eu quero essa bênção porque eu quero que Deus me faça feliz. É isso. A bênção de Deus para nós é para a glória dEle, acima de tudo, antes de tudo. É também para a nossa felicidade, mas não é isso em primeiro lugar. E sabia que Jesus morreu na cruz, não em primeiro lugar porque Ele nos ama? É isso também, obviamente. Ele morreu na cruz, antes disso, porque era a vontade do seu Pai.
a vontade do Pai, nós temos que ver antes do amor dele por nós. Por exemplo, por que você faz qualquer coisa em termos de obediência a Deus? Para a glória de Deus, para Deus. Então até uma cesta básica que entregamos para alguém é porque amamos aquela pessoa. Mas antes disso, acima disso, é porque nós servimos a Deus. Essas coisas, irmãos, são importantes porque colocam a vida cristã numa perspectiva correta. É acima do homem, Deus. Ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Deus se mostra, Deus se revela aqui supremo, glorioso. E o que as pessoas pensam sobre Deus quando olham para a nossa vida? O que os vizinhos pensam sobre Deus quando ouvem as nossas conversas? As pessoas tiram conclusões sobre Deus, sobre a vida cristã, cristianismo, através da nossa vida. Vitória, supremacia e agora justiça exemplar. Versículo 25 a 27 do capítulo 10, vai acompanhando aí, por favor. Josué 10, 25 a 27. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros. Ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova, onde se tinham escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até o dia de hoje. Glória a Deus por isso. Deus é soberano. Deus seja bendito eternamente. E que ninguém questione os caminhos de Deus, ou olhe para esses relatos dizendo que pena que não se converteram, mas não que pena que Deus fez isso. Por favor, irmãos, vamos lembrar que o Deus que ama, Ele é santo, ou seja, a sua santidade coloca o seu amor na perspectiva correta. Se o homem não se converter, diz a Bíblia, afiará Deus a sua espada. Tem-na pronta. Então está do lado do Senhor, é servo de Deus, ama o Senhor Jesus, não tenha medo, seja forte e corajoso. Veja o que ele recebeu de Deus, agora ele passa para os outros. Não passaremos para os outros aquilo que nós não recebemos de Deus também. Então sede forte e corajosos, assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos. Matou e ainda pendurou em 5 madeiros, depois lançou na cova. Símbolo da justiça final. É o que nós chamamos aqui de justiça exemplar. Deus é santo, Deus é justo, Deus que sente indignação todos os dias. Deus que dá a vida, Deus tira a vida. No sentido de soberania, de cuidado, mas no caso aqui, no sentido também de juízo. Josué finaliza o trabalho no capítulo 11. Olha o tamanho do desafio. Vai aumentando, não vai diminuindo. Já percebeu isso na vida cristã, não é? Não diminui o desafio, aumenta. As provas, elas não ficam menores, elas ficam maiores. Porque se alguém está treinando o salto, se você deixa sempre a barra onde ele já alcançou, ele vai melhorar? Ele vai desenvolver? Então, se alguém está treinando o salto, a barra fica cada vez maior, mais alta. Ela fica numa medida para frente, não para trás, nem estagnada. É o que Deus quer fazer com nós.
conosco. Para frente, não parado nem para trás. Josué capítulo 11, versículo 4. Saíram, pois, estes, tem uma lista aí, no versículo 1 a 3, e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Por que o relato fica assim, desta forma? Todas as tropas, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar. Areia na praia do mar. Você imagina isso? Cobrindo ali. Como se fosse uma multidão de gafanhotos, muitíssimos cavalos e carros. Israel não vence essa batalha. Josué não tem o que fazer aqui, como Josafá. Mas quem entra, por assim dizer, na batalha e faz total diferença? Diz aí o versículo 6, disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel, seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Bom, se Deus está dizendo não temas, porque amanhã vai acontecer isso e aquilo, você vai dizer, aí sim é segurança para nós. Porque se viesse qualquer outra pessoa humana, para você dizer, não tenha medo. Como não ter medo diante disso? Como não sofrer diante desta circunstância? Meus irmãos, só Jesus pode trazer paz ao coração. Porque este mundo é um caos mesmo. É um vale de lágrimas. É dor, é sofrimento, é angústia, é aflição. É perturbação o tempo todo. Como está escrito no livro de Jó, o homem vive pouco e ainda vive cheio de inquietação. É terrível. A situação em que a queda colocou a humanidade é terrível. Agora, Deus mais uma vez diz, Josué, não temas. Antes ele disse, Josué, não temas. Depois vai dizer, Josué, não temas. Porque Josué é medroso? Não é nesses termos ele é medroso. É que o homem tem medo diante dessa situação. Não há quem não tema diante de uma força tamanha, como está no capítulo 11, versículo 1 a 3. Mas é como Samuel levantou aquela pedra e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. A Bíblia usa essa metáfora como areia do mar várias vezes. Como algo que cobre o campo, a terra, é grande demais. Se você vê no livro de Apocalipse, por exemplo, chega até no Apocalipse, tem Juízes 7:12, 1 Samuel 13:5, e agora Apocalipse 28, quando Satanás é solto no período final da história dos últimos dias, quando porém se completarem os 1000 anos, um número completo definido por Deus, Satanás será solto da sua prisão. Então ele está limitado na sua gerência, na sua ação. É por isso que o Evangelho avança muito. Diferente até como no Antigo Testamento. Então quando ele é solto nesse período final do fim, é o período final do fim, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém, o povo de Deus. Olha agora, desceu porém fogo do céu e os consumiu, acabou. Veja como num filme seria estranho isso, porque o filme fica lá, batalha,
Aí o inimigo está quase conseguindo. Aí o líder fala, vamos, vamos. Aí começa a vencer, depois começa a perder de novo, e fica essa coisa dramática. Mas aqui não tem isso, é abrupto. Satanás é solto, as nações se reúnem, seduzidas por ele. Todas as forças do mal, como a areia do mar, desce fogo do céu e consome tudo. Acabou. Um exército infernal, satânico, maligno, desce fogo do céu e destrói. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O diabo não atormenta no inferno, ele é atormentado lá. Aquela imagem que ficou muito conhecida na Idade Média, naquele livro Inferno de Dante, dele atormentando alguém, está errado por causa desse texto, dentre outros. Ele é atormentado. Quem foi achado no livro da vida, salvo. Não foi achado escrito no livro da vida, lançado para dentro do lago de fogo. Aí sim, a vitória do povo de Deus, que já é ilustrada aqui em Josué, Davi, as conquistas, aí é final. Mas aqui, quem está instigando nações contra o povo de Deus também é o inimigo, irmãos. A batalha não é somente do fim, por causa de Gênesis capítulo 3, em que Deus diz que a descendência espiritual perseguiria a descendência espiritual seria perseguida pela descendência do diabo, os filhos das trevas, os filhos de Caim. Então é por isso que você vê Herodes matando os inocentes. É o dragão de Apocalipse 12 querendo acabar com o povo de Deus. E a mesma matança você tem no livro de Êxodo, Faraó. Agora, quem está por trás da autoridade humana? O inimigo, querendo acabar, pegar o descendente. Por vezes, por pouco, quase conseguiu, mas Deus não permitiu. Não faltaria um filho de Davi para ocupar o trono, para o cumprimento da promessa. Mas já sabia, era da descendência de Judá, de Davi. Então ele estava pronto ali para pegar o Messias. É claro que ele não sabe todas as coisas, mas pode ver que ele sempre investiu contra o povo de Deus. Uma vez pegaram a criança que era da descendência de Judá, correram para que ela não morresse. Acharam que a descendência de Judá estava exterminada. É o dragão querendo pegar o filho prometido, que esmagaria a sua cabeça. Então percorre isso em toda a Bíblia. No livro de Atos, Pedro diz para Ananias e Safira, por que Satanás encheu, primeiro para Ananias, por que Satanás encheu o seu coração? Um coração cheio dos planos de Satanás, mas o sujeito estava dentro da igreja e não fora. Querendo tirar o Salvador da cruz. Querendo atrapalhar o avanço missionário de Paulo. Mesmo assim com uma ação limitada, mas agindo, obviamente, porque Paulo diz, nós não lhe ignoramos os desígnios. Portanto, amado irmão, existe uma batalha, sim. Esse mundo não é florido, esse mundo está contra a igreja. Existe uma batalha terrível que está se expandindo cada vez mais, e todas as forças anticristãs, não apenas uma, mas todas as forças anticristãs, ou seja, comunismo, islamismo e todas as variações, feminismo, o aborto e todas as forças do mal e todos os esquemas do mal, porque o que nós vemos tem um plano espiritual por trás, Paulo diz, mas sempre tem por trás. A nossa luta não é contra carne e sangue,
mas contra os principados, potestades, as forças dominadoras deste mundo tenebroso, cada vez pior, por causa da internet, por causa da globalização. Um palco montado para o avanço do reino do anticristo. E para dizer, pastor, isso aí é teoria da conspiração. Não, isso é Bíblia, irmão. É Bíblia. As interpretações dos fatos ao nosso redor, aí sim nós podemos questionar ou não. Agora, a Bíblia em si fala dessas coisas. Basta ler Mateus, Tessalonicenses, Daniel, Apocalipse, Ezequiel. Vai juntar as peças desta forma. O Antíoco Epifânio, sobre o qual Daniel fala, um tipo do anticristo que profanou o templo, sacrificou um porco no altar de Jerusalém. Fez com que as pessoas andassem nuas em Jerusalém. Profanou, colocou um altar lá de Zeus dentro do templo. E ele é um tipo do anticristo, que não age somente fora da igreja, perseguindo a igreja. Ele age dentro da igreja, corrompendo a igreja nas entranhas. Aí vem a apostasia. Portanto, saia daqui hoje sabendo o seguinte: nós estamos em guerra espiritual acima de tudo. Os instrumentos dessa guerra são humanos, mas a batalha é espiritual e nós precisamos orar muito, meus irmãos, para que Deus preserve a nossa fé. Não para que essas coisas não aconteçam. Elas irão acontecer, mas que Deus preserve a nossa fé. Que Deus alimente a nossa esperança na vitória de Cristo. A vitória de Cristo já foi conquistada. Nele nós já somos mais que vencedores. E Ele que é vencedor, sai para vencer, destruir e acabar com os seus inimigos. Finalmente, Josué capítulo 11, versículo 23 diz: Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Nós falamos de guerra, nós falamos de batalha, nós falamos de morte e tudo. São coisas que entraram no curso desta vida por causa da queda. Nunca foram projetadas, nunca foram determinadas por Deus. É um acidente da criação necessário, mas é um acidente. Como nós vimos aqui na reunião de oração, Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Ele não ficou indiferente, dizendo assim: não, tudo está no controle, eu vou ressuscitar ele, depois ressuscitaremos, depois... Não, ele chorou. Quem ama, chora. Quem ama, sente. Não é possível. Diz lá que ele estremeceu até. Então Deus não vê com prazer a morte, nem do ímpio ele vê com prazer. Glorifica ele porque revela a justiça dele. Mas nós não podemos imaginar Deus olhando e tendo prazer na morte, na guerra, nas doenças e nas coisas desta vida. Pelo contrário, o homem está recebendo aqui o que ele mesmo merece. Ninguém aqui é inocente no livro de Josué. A cada um Deus retribui conforme as obras. Portanto, veja que um contexto ideal é este: a terra repousar da guerra. Mais do que em outros momentos, irmãos, o assunto é morte. Expectativa de guerra tem o tempo todo. Antes tinha Estados Unidos e Rússia. Se fala de rumor de guerra, Estados Unidos, China, invasão, as questões da Coreia do Norte, bombas, guerras por outros meios tecnológicos, não bélicos de arma. O tempo todo esse assunto. Morte, a gente fica convivendo com morte. Morreu. Doenças, coisas terríveis. E nunca esse versículo terá um cumprimento tão pleno, tão final,
quanto Apocalipse 21 e 22. Ali sim, a terra repousará da guerra. Isaías capítulo 11 fala que não haverá mais guerra ali. Não haverá mais morte. Não haverá mais violência. E o texto começa a chamar algumas cenas ali no livro de Isaías de uma criança que pode acariciar um leão. É uma cena que para nós é assustadora, uma criança fazendo carinho num leão. Mas um leão amansado, um leão que pode ser acariciado, abraçado, é a cena do livro de Isaías. Se uma criança colocar também a mão assim na parede, naquela época era muito comum, em algumas regiões do Brasil ainda isso acontece, coloca a mão numa parede, aquela parede oca, tal, pode sair uma cobra e picar. Ali diz o livro de Isaías que nada disso acontecerá. A terra repousará da guerra. Enquanto estivermos aqui, este mundo é um mundo de cansaço, de fadiga, de notícias más, notícias ruins, notícias pesadas. Mas haverá um dia em que nós poderemos dizer, não haverá mais guerra. Guerra é conflito, seja qual for o conflito, não mais haverá. Como nós esperamos e ansiamos por este dia, em que a nossa cidade, o lugar da nossa habitação será paz. Deus é um Deus de paz. Quem provoca a guerra, quem faz com que a guerra aconteça, é o homem. Vamos colocar na conta de quem? De Deus, de Israel? Não, vamos colocar na conta do homem. A terra repousou da guerra. Olha só, tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. Amados irmãos, o que Deus fala, Ele cumpre. Porque Deus tem um dever comigo, não tem nada a ver com isso. Deus não nos deve nada. Nem as pessoas nos devem alguma coisa. Às vezes nós exigimos como se o mundo estivesse devendo para nós. Ninguém deve nada para nós. Nós não merecemos coisa alguma, essa é a verdade da Bíblia. E se isso é ofensivo, leia Romanos capítulo 3, para ver o que nós merecemos. Deus, Ele honra a sua palavra, porque isso traz glória à sua própria natureza, ao seu ser. Tanto que o hino 32, talvez você tenha um hinário antigo, antes ele dizia o seguinte: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Dizia uma versão antiga, não sei se alguém tem aqui ainda, porque não é tão antigo assim. Agora, diz o hino 32, o refrão: Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Ficou melhor, ficou mais preciso. Porque, quando eu estou falando assim, Deus é fiel a mim, isso soa assim, é muito impreciso. Porque olha só, nós somos fiéis a Ele, porque devemos fidelidade a Ele. Ele não nos deve fidelidade. Mas Deus é fiel ao seu povo? Sim, porque antes disso, Ele é fiel à sua palavra. Mas não porque Ele está devendo fidelidade a alguém. Deus honra a sua palavra, Deus honra a sua aliança. Por isso que Ele é fiel ao seu povo, porque Ele prometeu isso. Não porque Ele precisa, não porque de outro modo Ele seria errado e infiel. Deus quis nos amar, e se não quisesse, não estaria em falta também, porque Ele não nos deve amor algum. Só isso é muito estranho de se ouvir, pelo contrário, isso faz brilhar ainda mais o amor e a graça de Deus, sabe por quê? O amor dele é livre por nós. Ele nos ama, sabe por quê? Porque Ele quer.
Ele não deve, ou seja, ele não tem dever de amar. Ele não está em dívida. Ele não precisa, digamos assim. Mas porque isso traz glória ao seu nome, ele nos ama. Porque Deus me ama, porque Deus te ama. Que resposta encontraríamos? Na nossa vida? Na nossa vida tem motivo para ele não amar. É isso que ele encontra. Agora, por causa da grandeza da sua misericórdia, como diz o apóstolo Paulo, e para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, aí sim ele nos ama. Deus então cumpre a sua palavra, porque ele é fiel e verdadeiro. Tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, ele cumpriu. Portanto, hoje, quando nós lemos a Bíblia, e Deus diz assim: eu consolarei os meus filhos, creia que ele consolará os seus filhos. Creia tal como está escrito, para que aconteça na sua vida o que ele prometeu. Porque é impossível que Deus minta. Não é impossível que o homem minta, tem mentido e muito. Mas Deus é impossível. Nós temos uma lista, aqui em Josué capítulo 12, os reis vencidos por Moisés e os reis vencidos por Josué. Por que lista? Às vezes a gente não gosta de lista, ou de certos registros na Bíblia. Mas olha só, quando nós estamos aí no conjunto do livro todo, pensamos no propósito do livro todo, aí você tem uma lista de reis. O início é o mesmo. São esses os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram. Versículo 7. São estes os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram. Começa uma lista. Rei de Jericó, Ai, Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis, Eglon, Gezer. Quando nós fazemos uma lista das bênçãos de Deus, nós paramos e pensamos: Deus é fiel mesmo. Conta as bênçãos, diz e quantas são. Quantos reis o povo de Israel venceu porque Deus pelejava por ele? Está aí um monte. Um monte. Então, imagina aquela criancinha que estava ali em Canaã, em Israel. Morava nessas regiões aí. E ela ouvia cada cidade, cada rei importante. Olha, Israel venceu esse. E aquele, pai, venceu também. E aquela região venceu também. E aquela outra também venceu. Então tem um propósito de listar, de citar as bênçãos de Deus uma a uma. Não dizer assim: ó, Israel venceu tudo isso aí, vamos fazer um resumão. Não, vamos pensar em cada bênção de Deus. Vamos pensar nas pequenas vitórias de Deus. Na verdade são grandes. Se Israel perdesse uma, perdesse outra, isso já ia fragilizar. Irmãos, vamos fazer uma oração de gratidão, mas que não seja geral. Deus, obrigado por tudo. Tudo o quê? O ímpio que fala assim, obrigado por tudo, ele nem sabe o que dizer. É por isso que ele fala assim, obrigado por tudo. Deus, perdoa por tudo. Começa a falar na confissão dos pecados. Perdoa por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Senhor, obrigado por isso, por isso, por isso, por isso. Muitas, milhares escaparão até da nossa percepção. Quanto Deus já fez pelo seu povo. E às vezes nós pensamos, está faltando isso, está faltando aquilo. Por que que isso não acontece? Eu não aguento mais isso e aquilo. Está faltando uma lista aí de bênçãos.
para colocar na cabeça, no coração. Lembra, qual é a bênção maior do cristão? Ele é salvo por Cristo. A maior bênção, meus irmãos, Jesus Cristo morrer na cruz por nós e o Espírito Santo habitar no nosso coração. Lista dos reis vencidos, isso gerava ação de graças, citação de bênçãos uma a uma. O que Deus fez por nós já. Olha só o versículo 6, capítulo 12. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servos do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, né? Além do Jordão lá, Transjordânia, ou seja, além do Jordão. Quando o israelita lia isso aqui, pensava o seguinte: então, esta terra foi dada por Deus. Os nossos filhos precisam conhecer a nossa história, saber que foi com luta que conseguiu aquilo. Não é com estalo assim de dedo que as conquistas aconteceram. Os nossos filhos devem saber que nós chegamos até aqui porque Deus sustentou para que chegássemos até aqui. E contar as vitórias, as bênçãos. Falar mais daquilo que nós recebemos de Deus do que das coisas que nós pensamos que estão faltando. Porque se o Senhor é meu pastor, está escrito, nada me faltará. Jesus venceu a morte. Ele venceu aquele que tem poder sobre a morte, diz Hebreus capítulo 2. A terra descansou da guerra. A Bíblia fala muito sobre descanso, sobre repouso. Nós temos o descanso da semana, que é o sábado. E o nosso sábado é domingo, porque devemos tirar a referência de dia semanal. Nosso descanso sabático é domingo. Nós tínhamos também o descanso da terra, no contexto de Israel. Num ciclo, a terra descansava, não plantava, não trabalhava na terra, deixava apenas para os pobres. Deus sustentava. Mas nós temos também um descanso da alma. Se a terra descansou aqui, se a terra descansou nas leis, se nós descansamos uma vez ao dia, na semana, Jesus nos convida para o descanso da alma. E achareis descanso para a vossa alma. Sabe por quê, irmãos? De repente a terra descansou. De repente a guerra acabou. De repente nós temos um dia na semana de descanso espiritual. Mas e a alma? E o descanso da alma? Por isso que Jesus diz, para que você descanse em mim, largue essas tradições farisaicas. Esse é o contexto de Mateus capítulo 11. Esses fardos religiosos que pesam sobre os homens, mais do que curam. E venham a mim. Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados. Achareis descanso para a vossa alma, alívio. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, Deus é por nós. A vitória é certa para o povo de Deus. E há não somente o descanso em Cristo, que ainda, mesmo este, é perturbado pelo pecado que ainda habita em nós. Por isso que há um descanso, como diz Hebreus capítulo 4, o descanso eterno dos santos. Haverá um dia, irmãos, em que nós não mais seremos perturbados por guerra, pelos inimigos, e nem pelos pecados do nosso próprio coração, que é a maior perturbação que temos. Haverá um dia em que, finalmente, de uma vez por todas, para sempre, a terra repousará da guerra. Que nós sejamos gratos por tudo que Deus já fez na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar.
Deus Santo, Deus vitorioso, Senhor dos exércitos. Louvado seja o teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos ama em Cristo Jesus. Porque o Senhor diz para o teu povo, com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atraí. E o Senhor nos atraiu com laços de amor. E nós somos teus, Senhor. Nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo que caminha com o Senhor, assim como Israel caminhava com o Senhor. Nesta confiança, neste deleite espiritual, nós pedimos, Senhor, aumente a nossa fé. E tire do nosso coração a incredulidade, a murmuração, a ingratidão. Traga, Senhor, à memória o que dá esperança. Traga à memória o que faz bem para o coração. Tira, Senhor, o medo, como o Senhor disse tantas vezes para Josué. Josué, não tenha medo. Não temas, Josué. Seja forte e corajoso. Senhor, fortalece as nossas mãos para a obra. Fortalece as nossas mãos para o serviço. Ó Deus, que o Senhor mesmo seja glorificado através das nossas vidas. Senhor, não permita que estejamos numa situação de julgo desigual com os incrédulos. Sejam falsos profetas ou qualquer incrédulo que não conheça o Senhor. Pois não poderá subsistir uma sociedade em que governa Cristo e o maligno. Não combina luz e trevas. Que nós estejamos ao lado do Cordeiro que venceu a morte e que vencerá de uma forma triunfante e gloriosa todos os seus inimigos. Ó Pai, que o Senhor seja o descanso da nossa alma e que a esperança do descanso eterno, Senhor, fique no nosso coração. Aquele dia em que a terra descansará de uma vez por todas. Pai Santo, tem misericórdia de nós e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, em resposta